Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar de uma mensagem, de um versículo tirado do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E nós vamos focar sobre esperando o melhor, não é? É esperança. Então, lembra daquele desenho animado da Hanna-Barbera, que tinha um leão chamado Lippe e uma hiena chamada Hart? Pois bem, a hiena dizia o jargão que ficou muito conhecido, não é? E ela dizia assim: ó céus, ó vida, ó azar. Ela era muito pessimista e dizia sempre isso não vai dar certo. E esse desenho, né, tem muito a ver com o que vamos falar hoje. Às vezes, muitos de nós agimos como a hiena, achando que tudo pode dar errado quando estamos querendo realizar algo em nossas vidas. Então, fomos buscar esse exemplo bastante prático e objetivo para nos ilustrar esse pessimismo ou negativismo que às vezes nos deixamos atacar e também ver outra possibilidade de ter otimismo. Vejamos, um grande empresário, quando estava enfrentando uma crise, econômica no país, reúne seus inúmeros vendedores para uma espécie de orientação e balanço. Aí ele percebeu que os relatórios dos vendedores só refletiam o derrotismo, o pessimismo, pois eles achavam que estava muito difícil vender. Ninguém tinha dinheiro, assim não é possível com essa crise brava, eles diziam, não é? Enfim, decorreram um monte de lamúrias negativas. Então, o diretor, depois de ouvir tudo isso, ele se levantou em silêncio, suspendeu na parede um grande cartaz branco com um pequeno ponto preto no centro. E pergunta a seus vendedores: o que é que estão vendo? Aí um responde que é um ponto preto, o outro responde que é um ponto preto num papel ou num cartaz branco, e assim por diante, respondendo quase que a mesma coisa. O diretor levanta e diz então: mas será possível que todos vocês enxerguem apenas um ponto preto, onde então um ponto preto no papel branco, que foi a maioria das respostas? Será que ninguém enxerga um enorme cartaz branco com um pequenino ponto preto? Quando o branco é 1000 vezes maior que o preto? Um questionamento bastante intrigante, não é mesmo? Porque a maior parte do cartaz era branco. E ainda fez ver aos seus vendedores e auxiliares que, apesar das inegáveis dificuldades que haviam encontrado em suas viagens, também havia, por outro lado, feito experiências muito positivas que iria usar mais adiante, pois estavam abrindo novos mercados de vendas. Entretanto, em contato direto com os novos clientes, colhendo preciosas experiências em tempo de crise aguda, não é? Porque, afinal de contas, na maioria das vezes, é na crise que a gente cresce, não é? Veja o que estamos passando hoje. Com toda esta crise, não estamos crescendo? Então, é por aí, não é? Estava mostrando a eles que pensar positivamente no meio das negatividades é essencial para melhorar a situação e para elevar o pensamento, quer dizer, o padrão mental. Porque o pensamento é uma força criadora. Quando positivamente orientado, é uma força destruidora quando orientado negativamente. Então, quer dizer, quando orientamos positivamente, elevamos, não é? Orientamos para melhor o nosso pensamento. E quando ao contrário, não é? Então é assim que você pensa, elabora e solta. Quer dizer,
você exterioriza, põe para fora, né? Ou fica remoendo e atraindo para si a negatividade. Veja só que é coisa extraordinária, que é o nosso pensamento. Então, a melhoria está dentro de nós mesmos, do nosso olhar. E assim acontece conosco, não é? Quando vamos procurar emprego, por exemplo, primeira coisa que às vezes passa na nossa mente quando temos um pensamento um pouco negativo. Ah, será que vai dar certo? Né? Ou quando estamos passando por uma fase difícil na nossa vida. Fazemos como a hiena. Ó céus, ó vida, ó azar. Né? Então, precisamos mudar esse tipo de pensamento. O outro exemplo de positivismo, Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, ele fez nada menos que 700 experimentos para só depois chegar ao sucesso da sua descoberta. Então, em cada experiência sem êxito, ele nunca falava em fracasso, mas, pelo contrário, dizia que havia aprendido mais uma maneira de não chegar ao invento da lâmpada, porque cada experiência negativa era uma experiência positiva para chegar no seu contento. E só o otimismo dele é que pôde ajudá-lo e pôde nos ajudar também, que hoje desfrutamos de grandes benefícios que a lâmpada elétrica nos traz. Então, pensemos nisso, analisemos tudo isso. E tem outros exemplos também de pessoas, otimistas, que fizeram com que acontecessem as coisas. Albert Sabin também, veja só, ele levou 30 anos em experiências para só depois descobrir o seu intento de descobrir a vacina contra a poliomielite, a paralisia infantil, não é? Chico Xavier psicografou mais de 400 livros e esteve em contato com o espiritual, com mais de 2.000 autores espirituais. Recebeu muitas críticas. E se deixasse abater por isso, se não fosse o seu otimismo, a sua persistência, a sua coragem, teria desistido, não é? Não teria suportado as críticas, porque é muito difícil receber críticas, realmente. O Japão, olha só, o Japão é um exemplo formidável. Ele também nos mostra o que é ser otimista como nação, pois depois de sofrer o flagelo de 2 bombas atômicas atingindo as cidades de Hiroshima e Nagasaki, que vitimou milhares de pessoas, não é? 20 anos depois estava tudo reconstruído e hoje sofre, é verdade, com grandes terremotos, já sofreu outro, Hiroshima sofreu um outro grande desastre também, mas continuam lá com otimismo e determinação, além de ser uma das maiores potências mundiais na fabricação de carros eletrônicos. Então veja só que postura otimista também que nos serve como exemplo, não é? E já o pessimista acha que tudo está péssimo, que tudo vai mal. O pessimista vê tudo pelo lado negativo das coisas e já o otimista procura ver sempre o lado positivo, por mais negativo que seja. Lembra a história lá do diretor que contamos? Ele era uma pessoa otimista. Ele via sempre, procurava sempre ver outras coisas, outras possibilidades naquele pessimismo todo, não é? Então, procurar as experiências, ver o lado positivo das coisas, né? Já o pessimista não acredita no bem, acha que as pessoas boas não existem, que não há gente honesta, que todo mundo quer enganá-lo, que o mundo está perdido, que sua doença é incurável, e não é nada disso, não é? Não é nada disso, porque só vê o lado ruim das coisas e das pessoas. É difícil que uma pessoa pessimista consiga atrair coisas boas para si. Necessita mudar esse padrão de pensamento, porque afinal de contas é a lei da atração. Pensamento positivo
é pessimista ou negativo, atrai coisas e pessoas negativas, né? Pessimistas ou negativas. Então, vamos fazer ao contrário, vamos ser otimistas, ver o lado bom das coisas, porque tudo existe um lado bom. Somos aquilo que pensamos, pois o que temos dentro de nós trazemos para fora com palavras, atos ou atitudes. Por isso, procuremos sempre vigiar os nossos pensamentos, para que não fiquemos com nossa alma envenenada, infeliz, não é? Vamos procurar ter pensamentos otimistas, de amor, perseverança, serenidade, coragem, esperança, né? Esperar pelo melhor, porque existe sempre o melhor. Então, ser positivo é pensar e sentir positivamente, é preparar o terreno para a verdadeira felicidade, não é? É esperar pelo melhor, essa atitude positiva que é a felicidade. Ser otimista é uma atitude de vida, é um estado de espírito, é ter ação, trabalho em movimento. Só o trabalho movimenta as energias capazes de superar obstáculos, não é? Então, ver o lado ou as pessoas como são e interpretá-los de uma forma positiva. Sempre esperar o melhor daquele outro, ver o melhor daquele outro, não é? Esperar ver o lado bom. Então, preste atenção nos seus pensamentos. Passe alguns instantes ouvindo os seus próprios pensamentos. Veja como eles estão e procure reverter com palavras de autoafirmação. Este pensamento não me serve. Eu quero para mim otimismo, amor, esperança. E assim, aos poucos, vai mandando esses pensamentos negativos embora. Porque nós somos como uma planta, não é? É a que precisa ser regada com amor, com carinho, com respeito, com paciência, não é? Para manter-se sempre viva, positiva, com pensamentos otimistas sobre si mesmo e sobre quem nos cerca também. Ser otimista é enxergar a vida além das dificuldades, é ver outras possibilidades, não é? Perante as dificuldades, o otimista sabe que tudo sempre acabará bem, por piores que sejam as tempestades, porque afinal de contas, tudo passa. É uma questão de tempo, de paciência, de ritmo e, sobretudo, de muito trabalho. E você é otimista? Né? Se não for, passe a sê-lo. Trabalhe seus pensamentos, seus sentimentos. Talvez os seus problemas não desapareçam, mas certamente você terá outro ânimo para resolvê-los. Você estará de bem com a vida e ela certamente com você. Vale a pena tentar, não é? Quando Jesus disse essa frase, não perturbe o vosso coração, ele estava dando uma mensagem de otimismo. Não perturbe o vosso coração, o seu interior com negatividade. Siga sempre em frente com otimismo, bom ânimo, fé, crendo em Deus e crendo em Jesus. E acreditando que você pode, porque você pode, não é? Todos nós podemos nos melhorar, é só querermos, buscar o melhor para nós, esperar sempre o melhor. Então, que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.